Muito boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Noite Informativa desta segunda-feira. Abrimos o programa de hoje a falar sobre abastecimento de água, um tema que toca a todos nós. Vamos refletir hoje sobre a situação do abastecimento de água, vamos falar sobre as recém-criadas sociedades anônimas de gestão de água nas três regiões do país, incluindo a região do Grande Maputo. Vamos compreender os alertas que têm sido lançados por estas empresas sobre a existência de entidades públicas e privadas que consomem água, mas não pagam. Na região sul do país, fala-se de cerca de 140 milhões de meticais em dívida, ou seja, dinheiro que corresponde ao consumo de água que não foi pago. Na região centro do país, houve situações de cortes no abastecimento de água que afetaram, inclusive, o gabinete do governador e o Hospital Provincial de Quilimane. A região do Grande Maputo não está imune a estes problemas. Recebemos, a abrir o Noite Informativa de hoje, Castigo Álvaro Coça, PCA da empresa Águas da região metropolitana do Grande Maputo. Bem-vindo ao Noite Informativa. Senhor PCA, qual é a situação do abastecimento de água na região do Grande Maputo no tocante a esta preocupação que eu aqui contextualizava? Existem também nesta região problemas de consumo de água sem pagamento por parte de entidades públicas e privadas? Obrigado, Tio. Muito boa noite. Boa noite, telespectador da STV. Antes de ir para a tua questão, permita-me trazer aqui um pouco de contextualização das transformações que o governo de Moçambique está a desenvolver no setor de abastecimento de água. Portanto, através do modelo de quadro de gestão delegado. Quadro de gestão delegada significa a participação do setor privado para a gestão do serviço de abastecimento de água, através do contrato de gestão. Ou seja, o Estado fica exclusivamente com a responsabilidade de fiscalizar e estabelecer tarifas justas para remunerar toda a cadeia de valor de serviço de abastecimento de água. Portanto, a partir da captação, do transporte, de tratamento, transporte, reserva até a casa do cliente. Portanto, qual é o objetivo de trazer este modelo de gestão? De centralizar o serviço. Isso. O serviço de abastecimento de água agora em todo o país foi privatizado. Podemos assumir? Portanto, essas sociedades comerciais foram criadas, são empresas públicas de direito privado. Portanto, são empresas privadas. Mas eu vou um pouco mais para aí. O principal objetivo para a criação, para a adoção deste modelo é acelerar o acesso de água potável sustentável à população. Daí que o governo cria, através de 4 decretos separados, 33, 34, 35 e 36, as sociedades comerciais, empresas de águas do Sul, do Centro, do Norte e águas da região metropolitana de Maputo, que vai ser objeto da nossa conversa nos próximos minutos. Permita-me dizer que a Águas da região metropolitana de Maputo atende exclusivamente aos 2 maiores centros urbanos do país, que é Maputo e Matola. Maputo, Matola, atende igualmente o município de Buana, o Maracuene, já agora Matola Rio, e atende através do abastecimento de água em alta aos pequenos fornecedores privados, a vila de Moamba. Pois, Sr. PCA, voltando à questão que eu colocava, este problema da existência de entidades públicas e privadas a consumirem água sem pagar é também verificado no Grande Maputo, onde vocês atuam? Bom, sim, os serviços públicos de água, não que não paguem, mas têm pouca vontade de pagar pelo serviço de abastecimento de água. Eu reitero, o serviço de abastecimento de água começa na fonte, portanto, na captação. Portanto, para levar a água para as pessoas, temos que pôr grupos de eletrobombas que precisam de energia para operar. Esta água que sai do rio Beluso, de Curumana ou de Campo de Furos, antes de ir ao consumo humano, tem que passar por um tratamento, desinfecção, limpeza, que demanda custos através de produtos químicos.
A transporte para levar a água para os diversos municípios tem custo de operação. Tem uma rede de mais de 4.000 quilómetros que deve ser mantida operacional e até que o cliente tenha este serviço na sua casa. Portanto, nós não vendemos água, nós vendemos o serviço de abastecimento de água que merece uma remuneração justa a partir do pagamento deste. Quando diz que há pouca vontade por parte das entidades públicas que consomem esta água, está a dizer que há entidades públicas e privadas que estão a dever à empresa que dirige. Certo. Tem entidades públicas que estão a dever e perceba que falar de entidades é uma coisa, mas falar de gestor é outra coisa. Essas instituições públicas que o governo de Moçambique criou à semelhança das sociedades comerciais têm um mecanismo de remuneração dos seus custos de produção através dos seus orçamentos. Mas nós, os gestores, pecamos, permita que diga isso, isto é um pouco de problema de governança, que façam o devido desembolso, incluindo o pagamento de serviços de abastecimento de água. Ou seja, recebem do orçamento do Estado, mas não pagam água. Sim, recebem do orçamento do Estado, ainda que não seja suficientemente completo para remunerar este serviço, mas pelo menos tem uma verba para abastecimento de água. Pois. É esta verba que eles têm que encaminhar. É a mesma coisa, tu queres fazer mensagem no WhatsApp. Se não comprares mega, não vais ter como enviar a tua mensagem. Se tu queres ter uma moageira a funcionar na tua casa e não tens eletricidade, não vais ter como produzir ou fazer a sua produção. Se você quer ter televisão na sua casa e não pagar o pacote, não vai ter como este serviço estar presente. Quanto é que estas entidades públicas e privadas devem a águas da região do Grande Maputo? Referi aqui na contextualização que a região sul, Gaza e Inhambane, apontaram a existência de cerca de 140 milhões de meticais que são devidos à instituição. Na região centro do país também apontou-se um número que ronda os 180 milhões. Está quantificado ao nível do Grande Maputo quanto é devido às águas da região? Cerca de mais de 100 milhões de meticais. São o valor em dívida que as instituições públicas têm. Quem são os maiores devedores? Grande pergunta. O Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Portanto, esses não são maiores devedores exclusivamente, são maiores consumidores, são os grandes clientes que a região metropolitana tem. E mesmo pela dimensão do negócio, da quantidade de água demandada, elas ficam como maiores devedores de serviço de abastecimento de água. Como é que se está a cobrar estes valores? Chegamos no Grande Maputo ao nível dos cortes, como se verificou na província de Zambésia? Portanto, o corte é a única solução que nós chamamos para o nosso modelo de gestão. Portanto, o que nós temos estado a fazer com essas instituições todas é negociação permanente. Ou seja, abrimos acordos de pagamento em prestações para as instituições, indo amortizar o seu valor em dívida, e manter o serviço disponível. Por quê? Só pagando é que elas vão continuar a ter o serviço de abastecimento de água nas suas instituições. Ou seja, se você quer continuar a ter o serviço de abastecimento de água, deve pagar por este serviço. Então, através destas negociações, acordos de pagamentos em prestações, elas vão amortizando a dívida, daí que ela tem a tendência decrescente. Pois, já chegamos a um nível nestas negociações de cortes. Certo. Corte. Eu não gosto muito de falar em cortes. O que eu quero insistir é que esta negociação tem que ser permanente e aberta e franca. Portanto, os parceiros, os responsáveis das instituições, tem que ganhar atitude, vontade de pagar o serviço. Tem que responder ao compromisso que eles assumem para o pagamento destas dívidas. Não se observando o respeito nesta negociação, acaba-se cortando o fornecimento
do serviço de abastecimento de água. Pois, Sr. Presidente, as empresas às quais é cortada a água, a semelhança do que aconteceu na província da Zambésia com o gabinete do governador e também com o hospital provincial, são entidades públicas, fazem parte do mesmo estado de que as 4 empresas criadas fazem parte. Embora sociedades anónimas, entenda-se privadas, elas têm como maior acionista o Estado. Pergunto-lhe qual é a lógica ou o racional destes cortes em entidades que estão sobre a umbrella do mesmo Estado de que fazem parte. Sabemos que já houve situações, pelo menos aqui, onde inclusive o Hospital Central foi alvo destes cortes. Bom, o governo de Moçambique cria instituições, à semelhança das 4 sociedades comerciais recentemente criadas, portanto, através destes decretos que eu mencionei anteriormente, portanto, de 4 de junho de 2021, estamos a falar de sensivelmente 24 meses, com o envolvimento do setor privado. É para acelerar ações. Lembra-se, deixe-me lembrar que o governo tem no seu programa quinquenal 2024, o objetivo de atingir 80% de cobertura. O governo de Moçambique inscreveu-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no objetivo número 6, que é o serviço universal, o acesso universal de abastecimento de água à população de Moçambique. E todos temos de trabalhar para isso. E operar essas empresas de forma que atendam a população, o seu todo, de uma forma sustentável. Portanto, essas empresas, essas instituições que o governo cria, repito, que o governo cria, tem que ter uma sustentabilidade para a manutenção dos serviços que eles foram incumbidos. Portanto, gosto muito de dar exemplo do hospital. O hospital, ou a residência de Sua Excelência, o governador da Zambésia, é um cliente como um cliente de Mafalapa, de Xamanculo. Portanto, este cliente precisa de ter o serviço de abastecimento de água disponível 24 horas na sua residência, na sua instituição. Por isso, este cliente deve ter a consciência de remunerar este serviço que é disponível. Porque se deixarmos de fazer esta remuneração justa, o serviço vai degradar. Eu pensei, uma residência deve ter o mesmo tratamento que um hospital, um local onde são tratados doentes, onde a água é muito importante para garantir os cuidados de saúde básicos que aquelas pessoas vão à procura. Mais uma vez, não quero falar de instituições, quero falar do modelo de gestão que os gestores adotam nas instituições. Como disse, o orçamento, as instituições, através do Orçamento Geral do Estado, são alocados verbas para o pagamento de serviços, incluindo abastecimento de água. Portanto, o hospital, na sua maioria, tem um agregado superior em relação a uma família que vive numa falada. Mas ninguém vive sem acesso ao água potável. Ou seja, este respeito pelo serviço de abastecimento de água deve estar presente para todo o cliente, incluindo instituições públicas. Neste novo modelo, todos os clientes têm o mesmo tratamento, sejam instituições públicas, privadas, hospitais ou residências? São clientes, todos são clientes com responsabilidade de remunerar o serviço que lhes é prestado. Portanto, logicamente que a sensibilidade que temos para com hospitais, quartéis, cadeias, mesmo pela concentração e atenção que essas instituições merecem, o nível de negociação estende-se muito mais. Como disse, o objetivo das empresas não é cortar, é aumentar o acesso de serviço de abastecimento de água às pessoas. Quando a gente corta, cria uma degradação no nível de cobertura. Portanto, nós vendemos água para os nossos clientes, que esta água deve ser justamente remunerada para o pagamento da tarifa.
Vamos falar agora sobre a qualidade da água que consumimos. Em 2021, um estudo foi divulgado por uma organização não governamental denominada Biology e que referiu que existia uma elevada contaminação fecal e resistente a antibióticos na água consumida na região do Grande Maputo. A este problema associam-se as queixas que existem em algum momento sobre a turvação da água. Com base nestes dois elementos, eu questiono qual é efetivamente a qualidade da água que é consumida na região metropolitana do Grande Maputo. A qualidade da água consumida na região metropolitana de Maputo é de 100%. A semana passada recebemos, depois de um serviço de auditoria levado a cabo por uma entidade internacional, a certificação de qualidade e competência para os nossos laboratórios continuarem a fazer a análise do tratamento. Deixe-me dizer que Águas da região metropolitana está mergulhada num processo de transformação e modernização profunda, com vista a tornar água como a principal fonte de desenvolvimento do país. Como encara este tipo de estudos e as suas conclusões? Eu vou para aí. Exemplos indo exatamente para o resultado desta transformação é que a população da região metropolitana saiu do nível de serviço de 13 para 16 horas, portanto, neste período de 2 anos. Mais de 48 mil famílias de Moçambique tiveram acesso à água potável. Dito isto de outra forma, estamos a dizer mais de 225 mil habitantes de Maputo tiveram acesso à água potável. Estamos a falar de um crescimento em termos de cobertura de cerca de 7,5%. Vamos falar lá mais adiante. Vamos falar lá mais adiante sobre a cobertura. Vamos agora olhar para a qualidade da água que consumimos. Disse que a água que consumimos na região ela é de qualidade a 100%. E apontou a certificação dos nossos laboratórios como um exemplo disso. E eu perguntava como é que se explicam esses estudos que aparecem e que apontam para a existência desses problemas relacionados à água que consumimos. Outra vez, eu tive acesso a este estudo, discuti com os meus colegas do Conselho de Regulação, com a Direção Nacional de Abastecimento de Água. Este estudo não focou exclusivamente para os clientes da rede pública. Este estudo esteve mais a verificar a qualidade de água vendida na rua por aqueles meninos que vendem água engarrafada nas paragens de transportes semi-coletivos, dos pequenos sistemas dispersos a nível da região metropolitana de Maputo. O que nós fizemos, um estudo científico, o que nós fizemos foi procurar estes focos, sensibilizar as crianças, as pessoas a não consumir esta água que é vendida nas condições... Não se fala da água da rede pública nesse estudo? A rede de água da rede pública é de qualidade e quem atesta esta qualidade, para além dos nossos laboratórios certificados, é o regulador, o Conselho Regulador, é o Ministério da Saúde, através da observação de todos os parâmetros internacionalmente estabelecidos para a potabilidade da água. Portanto, se formos amanhã ao Ministério da Saúde, conseguimos encontrar estes relatórios que indicam o que estamos a consumir água de qualidade no Grande Maputo. Não tem dúvidas, Tio. Esta informação está disponível diariamente. O Ministério da Saúde tem que dizer que a água é própria para consumo humano, só depois é que ela é distribuída para as pessoas. Permita-me dizer que temos algum desafio, mesmo para completar o nível de qualidade. Não é normal um cliente, um grupo de clientes ter um registro de uma água turva. Por quê? Porque a fonte é a mesma. Portanto, o normal seria todos 300 mil famílias terem problema de abastecimento de água. Aqui estou a falar de mais de 1.400.000 pessoas que têm acesso à água potável. O que sucede é que nós, pessoas, munícipes,
temos alguns hábitos de roubo de água, vandalização da infraestrutura. Cortamos a tubagem para fazer ligações clandestinas, cortamos tubagem para fazer bypass e não temos, quer dizer, para o benefício próprio. Esta interrupção da linha de transporte que leva água a um determinado bairro transporta consigo alguma matéria orgânica. É verdade que depois de se descobrir que ainda há 2 semanas, fomos interpelar 3 jovens na zona da Machava, fazer ligações de estilo. Durante este processo de roubo de água, de vandalização da infraestrutura, as pessoas que estão ligadas a este ramal podem ter água turva. O que é que se faz? Isola-se a linha, faz a limpeza de todo o traçado e depois volta-se a fazer um abastecimento normal. Esta turvação não vem dos centros, das estações de tratamento e dos centros distribuidores? Como disse, a água só é distribuída depois de serem observados parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e validados pelo Ministério da Saúde a nível doméstico. Portanto, esta água é potável e obedece a esses requisitos. Quando é que as pessoas vão parar de ter água com alguma turvação a chegar nas suas torneiras? Quando as pessoas das cidades trouxerem para si mesmas a consciência de parar de vandalizar a rede pública de abastecimento de água, para evitar essas situações de trazerem matéria orgânica para a casa dos clientes. O que está a dizer é que este problema da turvação não tem a ver com as infraestruturas e o sistema de abastecimento. A água só fica turva porque as pessoas vandalizam. Absolutamente. Absolutamente. Como disse, eu repito. Eu aqui aproveito de chamar um pouco de ciência. Vamos visitar as plantas, as estações de tratamento. Vamos ver a qualidade de água com que nós entregamos à rede pública. É ótima. É ótima. Portanto, em fevereiro nós tivemos situações de inundação na estação de tratamento de Umbeluze. Mas mesmo com aquele nível da qualidade da água bruta, nós conseguimos entregar água potável, ou seja, dentro dos parâmetros internacionalmente aceitos, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Falando no episódio de fevereiro, até que ponto aquela situação de cheias que afetou uma das fontes de abastecimento de água para a região do Grande Maputo, que é o rio Umbeluze, afetou a qualidade da água que nós consumimos? Em relação a este problema, eu adiciono um elemento ou uma pergunta a mais. Qual é a capacidade que nós temos de nos prevenirmos de situações como aquelas que, durante o período das cheias, não se podia depender de Umbeluze para tirar água para o consumo no Grande Maputo? Mas vamos falar primeiro sobre a qualidade versus as cheias que aconteceram em fevereiro deste ano. Perfeito. Tivemos no dia 9 de fevereiro o registro de cheias que culminaram com o isolamento da estação de tratamento do Umbeluze e a seguir, desenvolvemos todas as ações necessárias para a reposição do sistema. A primeira coisa que se fez foi proteger e trazer os equipamentos eletromecânicos a operar devidamente, e a segunda coisa foi isolar as cisternas que estavam submersas, que ficaram submersas, e drenar-se a quantidade de água que se misturou com a água que já tinha sido tratada. Portanto, este processo levou mais 3 dias. A cidade de Maputo ficou mais 3 dias sem acesso à água potável através desta fonte. E não só a limpeza das cisternas de tratamento, fez igualmente a limpeza nas linhas de transporte. Se prestou atenção na zona da Estrada Velha da Matola,
fizemos lavagem das condutas antes da entrada do centro distribuidor da Matola. Isto era o que é? Para permitir a saída de toda a matéria orgânica que esteve depositada ao longo das condutas. E só 3 dias depois é que começamos, quando a água começou a registrar parâmetros internacionalmente aceites para a potabilidade da água, começamos a distribuir água para a população. Depois da autorização do Laboratório de Higiene e Alimentos de Maputo. Pois, Sr. Presidente, o Grande Maputo depende da água do Umbeluze. O que pode acontecer se durante 1 ou 2 meses tivermos uma situação semelhante à de fevereiro que se prolongue por esse período? Fica o Grande Maputo sem água. Há capacidade de alternativas de fornecimento à região que não coloquem a região parada por um problema semelhante ao que aconteceu em fevereiro? Este é o desafio que trouxe na minha introdução, que as águas da região metropolitana estão a desenvolver transformações profundas e modernização do seu sistema de gestão. Em parceria com o World Bank, com o Banco Mundial, estamos a desenvolver neste momento a Utilities of the Future, ou seja, pensar para frente sobre aquilo que pode suceder no sistema de abastecimento de água. O Umbeluze ficou submerso, sim, e depois, o que é que se faz? Qual é a alternativa enquanto o Umbeluze fica submerso? Qual é a outra? Neste momento temos alternativa. Sim, querendo, eu posso passar para os projetos em curso que estão sendo desenvolvidos. A outra alternativa é ter várias fontes de captação. Neste momento, Maputo tem 3, que é o Umbeluze, é Curumana e são os campos de furos. Portanto, neste momento, nos próximos meses, a estação de tratamento de Curumana vai ter a duplicação da sua capacidade de produção. Se o Umbeluze para estas 2 fontes alternativas consegue fornecer ou abastecer o Grande Maputo? Isto significa a implementação do plano de segurança de água. Ou seja, quando o Umbeluze ou Curumana ou qualquer uma das fontes, não necessariamente que fica variada, para serviço de manutenção profunda, tem que haver uma fonte que atende a população. Portanto, vamos ligar, eu disse que vamos duplicar Curumana com mais 60 mil metros cúbicos, passando para 120 mil metros cúbicos dia. Vamos concluir o campo de furos, estamos a concluir o campo de furos de Mali, que vai se ligar a uma estação elevatória que vai ser construída aqui no Paiol, na Missão Roque, que vai levar a água para o centro distribuidor de Laulane, que isto permite permite a expressão, uma folga em termos de ocorrência de qualquer evento climático, que vai, este campo de furos vai permitir aliviar a pressão que tivemos em fevereiro. Estes projetos têm prazos até quando o consumidor ou o cidadão residente no Grande Maputo que consome água da rede pública deve estar seguro de que, se a partir de hoje, em caso de um evento extremo que afete, por exemplo, o Umbeluze, há capacidade de fornecimento através dessas vias alternativas? Pensar para frente significa elaborar planos, projetos executivos, e isto já foi elaborado. E mobilizar recursos para financiar nestes grandes projetos. Portanto, o que eu disse é que já existem 250 milhões de dólares para aumentar a capacidade de produção, através de Curumana e campo de furos. Existe dinheiro, portanto, neste pacote vão ser construídos mais 2 centros distribuidores, um na Matolagar, o outro em Molotana, que são as zonas que observaram um nível de crescimento acelerado. Tem muita gente lá que precisa ser atendida. Vamos fazer igualmente a reposição, a reabilitação e expansão dos centros distribuidores da Matola Rio, isto para atender o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2030, ou seja, os 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Maputo devem ter serviço
de abastecimento de água coberto na totalidade até 2030. Muito bem. Sr. PCA, já mesmo a caminho do fecho, o que é que significa esta mudança do modelo do abastecimento de água para o cidadão? O que é que vai mudar na sua vida? Terá impacto isto sobre a tarifa da água, o preço por metro cúbico de água? Referiu-se aqui à importância da sustentabilidade, que significa que é preciso que se pague o suficiente para a água chegar com qualidade à casa das pessoas. O preço da água vai subir? Tio, permita que traga todos os impactos decorrentes deste modelo de gestão delegada, portanto, desde a criação das sociedades comerciais, exclusivamente da minha sociedade comercial. Eu disse que as pessoas de Maputo, da região metropolitana, saíram de 13 para 16 horas de abastecimento dia. Mais de 48 mil pessoas, 48 mil famílias passaram a ter acesso à água potável, ou seja, 225 mil habitantes passaram a ter serviço de abastecimento de água de qualidade e seguro. As perdas reduziram de 56% para 46%. Isto, dito de outra forma, mais de 5 milhões e 500 mil metros cúbicos foram entregues ao devido o dono, ao consumidor. E isto, em valor, significa um crescimento, uma variação em termos de receita de 136 milhões para 268 milhões. Ou seja, as a empresa receitas... tornou-se mais rentável. A empresa tornou-se mais do que isso, é que isto trouxe um impacto fiscal. O governo de Moçambique, ou seja, a Água da região metropolitana de Maputo, transferiu mais impostos para o Estado que serviram para atender o serviço de saúde. Mas eu estava sobre o preço. Eu vou para o preço. Vou para o preço. Que serviu para atender as necessidades da polícia, da educação, de segurança e outros serviços que demandam recursos. Preço. Moçambique está, a nível da África, da região austral, a praticar uma tarifa mais baixa, ou seja, 0,64 centavos. Isto significa qualquer coisa como 47 meticais. Os países da região têm uma tarifa uma tarifa média acima de 1,2, ou seja, os países da região cobram mais de 80 meticais por metro cúbico. Este modelo não veio para complicar o bolso do cidadão, tanto mais que, na introdução eu disse, o governo vai continuar a fazer a fiscalização deste serviço prestado pelo operador privado através deste estabelecimento. Se este novo modelo vai implicar tornar a água mais cara ou não? A água não é mais cara. O serviço de abastecimento de água, este serviço que é entregue ao cliente, depende de fatores de produção. Um dos fatores de produção é a própria água que nós temos que comparar à administração regional de água, pagando uma taxa. Segundo, é a eletricidade de Moçambique que vai nos permitir levar a água dos centros distribuidores, aliás, do rio até a residência do cliente. São os operadores que têm que estar a controlar os parâmetros de qualidade da água, os níveis dos reservatórios para o meu estimado cliente ter acesso à água potável diariamente. Portanto, este serviço deve ser justamente remunerado. Neste momento, é justamente remunerado? Sim. Eu disse que Moçambique está a praticar uma tarifa média de 47 meticais, os outros estão acima de 80 meticais. Significa que o telespectador deve ficar ciente de que a ideia de que há justiça na remuneração lhe dá tranquilidade de que o novo modelo de gestão não implica alteração dos preços. Naturalmente. Sr. PCA, nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós continuamos aqui com análise no Noite Informativa. Vamos olhar para outros assuntos. Tal como o caro telespectador sabe, hoje